lá no hospital, eles diziam que se o paciente não viesse a óbito, ele ficaria com sequela e a das sequelas era nos membros inferiores, né? Eles falavam que eu ia ficar paraplégico e graças a Deus que eu não fiquei paraplégico. Olá, você que acompanha o portal Itapipoca. Hoje vamos contar a história de Roberto Ferreira. Ele que há alguns anos atrás foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca o sistema nervoso. Os nervos que ligam o cérebro a outras partes do corpo. Nosso amigo Roberto Ferreira está aqui conosco e vai contar um pouco mais da sua história, desde o início até os dias de hoje. Roberto, seja bem-vindo ao portal Itapipoca. Conta pra gente, para os nossos seguidores, como tudo teve início, até os dias de hoje, na sua superação, a sua história de vida aqui para os nossos seguidores. Bom dia a todos. Eu quero dizer a vocês que na época eu trabalhava na Macavi e quando eu acordei, eu já acordei com um cansaço físico muito grande nas pernas, um cansaço como se eu estivesse jogando bola. E aí, desse cansaço físico nas pernas, que os membros inferiores foram para os braços, e eu trabalhei normal, pensando que era a fadiga do dia a dia. Mas no segundo dia, meus pés já começaram a adormecer, e com essa dormência nos pés vieram a dormência nas mãos e febre com muita dor na coluna. Imediatamente fui para a UPA, lá tinha sido diagnosticado, ou suspeitava que eu estava com princípio de hérnia de disco, mas foi descartada essa possibilidade, fui medicado, fui para casa. No outro dia, quando eu acordei que eu fui me levantar, eu não consegui, eu caí no chão, já não tinha força nos pés para andar. Imediatamente me levaram para o São Camilo. Lá eu já não conseguia andar por conta própria, já não conseguia mexer muito com os braços e a doença foi crescendo, né? Foi se agravando. Quando eu perdi o movimento dos pés, eu perdi o movimento das mãos. Com pouco tempo eu já não conseguia deglutir, não conseguia ingerir nenhum tipo de líquido, nenhuma comida sólida. Com pouco tempo eu já não tinha mais forças para urinar e assim foi se degradando. Me levaram para a clínica Costa Campos e para bater uma tomografia, porque lá a suspeita era de um princípio de AVC. Foi diagnosticado também. Imediatamente às pressas, na sorte, me levaram para o HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. E chegando ao HGF, me colocaram na sala de reanimação e imediatamente, em questão de menos de 5 minutos, eu apaguei. Quando eu apaguei, eu fiquei 9 dias em coma induzido. E nesse percurso até chegar ao HGF, quero dizer a vocês que não foi fácil. Você ter uma vida normal e de repente começar a perder a vida se passando diante dos nossos olhos. Então a única escolha que eu tinha era me arrepender, né, de tudo que eu fiz, né, de pecados. Roberto, então tudo teve início nos membros inferiores, é isso? Isso mesmo, começou com uma fadiga nos membros inferiores, junto com uma dormência. Aí veio a perca da coordenação motora nos membros inferiores e superiores. E com isso também veio uma dor na coluna intensa com febre. E eu estou observando aqui, Roberto, uma marca próxima à sua garganta. Mostra aqui, Cláudia. Isso aí foi Traqueostomia, que é chamado. No caso, eu fui um paciente que eu fiquei entubado. Eu respirava por ventilação mecânica. Eu passei, no caso, foram 9 dias em coma induzido. E depois que eu saí do coma induzido, eu ainda fiquei uns 2 meses em UTI. Né? Praticamente nasci de novo, né? E os seus pensamentos durante essa sua internação, quais foram eles? Os seus pensamentos sobre a vida. Primeiro que de tudo a gente fica com um pouquinho de medo de morrer, né? Não vou dizer que eu não tive medo, que eu tive bastante, faz parte. Mas quero dizer a vocês que os pensamentos eram de esperança e de sobrevivência mesmo, né? Todos os dias a minha mente pedia muito a Deus, já que eu não conseguia falar, mas a minha mente pedia muito a Deus que me tirasse daquela situação. E que se por acaso eu não conseguisse sair daquela situação, eu pelo menos tivesse a salvação, né? Porque eu cresci acreditando em salvação. Então, eu pedia muito a Deus pela minha vida, pela minha alma. Confesso a vocês que quando a gente vê a vida passando
diante de nossos olhos, a gente começa a refletir do que a gente fez, que poderia não ter feito, e reflete também do que poderia fazer que não fez. Roberto, e quais foram as informações que os médicos repassaram para você, para sua família, o que eles diziam a respeito do seu quadro clínico? As notícias não foram das melhores a princípio, né? Muitas pessoas falavam, né? Na verdade, os médicos relataram que se o paciente não vier a óbito, devido ao quadro era bem crítico, ele poderia ficar com sequelas irreversíveis. E uma dessas sequelas era a paralisia dos membros inferiores, né? No caso, ia ficar paraplégico. E isso tudo teve início em qual ano, em qual mês, em qual dia? Tudo começou em 15 de setembro de 2015. Toda vez essa data para mim, Michael, é muito importante. Para mim foi o divisor de águas. Inclusive eu comemoro até como aniversário, porque a partir dessa doença eu comecei a ver a vida com outros olhos. Comecei a valorizar as coisas simples da vida, que o simples fato de você abrir os olhos, o simples fato de você respirar sem ajuda de aparelho, na qual eu passei 2 meses respirando com aparelho, se desligar, se eu vier a óbito, para mim isso tem suma importância. Vale mais que 1 milhão, vale mais que dinheiro. Roberto, inclusive, tem um vídeo passando agora que creio eu que seja após a sua, digamos, saída da UTI, né, do quadro mais grave que você passou diante dessa doença rara e é muito perigosa. Você conta pra gente, esse vídeo foi gravado quantos dias após a sua, digamos, internação? Esse vídeo ele foi gravado dentro mesmo do hospital, né? Na parte de enfermaria. Eu já estava algumas semanas antes de receber alta e aí foi um processo de fisioterapia, né? Eu estava em evolução de recuperação. Nesse caso aí foi um fisioterapeuta que colocou eu para andar e aí foi a primeira vez que eu voltei a andar. Roberto, e ficaram algumas sequelas? E se ficaram, quais foram elas? Pronto, Michael. Quero relatar aqui que lá no hospital eles diziam que se o paciente não viesse a óbito, ele ficaria com sequela e a das sequelas era nos membros inferiores, né? Eles falavam que eu ia ficar paraplégico e graças a Deus que eu não fiquei paraplégico. Porém, fiquei com a sequela facial. No caso, eu não consigo ter nenhum tipo de expressão facial, isso é bem nítido. Eu não consigo mais sorrir, isso aqui meu é travado. Eu não consigo fazer biquinho de beijo, não consigo mais levantar a sobrancelha e nem baixar. Diante de quem ia a óbito ou iria ficar paraplégico, essa sequela aqui é o de menos. E a doença foi diagnosticada aqui na cidade de Itapipoca ou foi somente lá em Fortaleza? Pronto, a doença foi diagnosticada por um médico infectologista do HGF. Na verdade, quando eu estava em coma, eles fizeram um exame que é uma retirada de líquido na medula. Com essa retirada de líquido, foi diagnosticado o quadro de síndrome de Guillain-Barré. Como foi o seu processo de recuperação, de tratamento? O processo de recuperação ele foi bem longo. Foram mais de 2 anos, inclusive acompanhamento em Fortaleza com médico neurologista, nutricionista, porque eu fiquei muito magro, com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Eu passei 4 anos sendo acompanhado em Fortaleza, mas eu continuei fazendo fisioterapia aqui em Itapipoca, fiz fisioterapia, tive acompanhamento com nutricionista, até com psicólogo também, porque quando eu estava na UTI já começou esse processo de... Quando eu saí da UTI, na verdade, né? Desculpa. Começou o processo de fisioterapia, de consulta com psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. E sem falar que quando eu recebi alta, eu não saí andando por conta própria, eu saí em cadeira de rodas. Então, eu fiquei muito tempo aqui em Itapipoca fazendo fisioterapia, inclusive aqui em Itapipoca foram mais de 4 anos, eu recebi alta total com quase 5 anos e voltei a trabalhar com 2 anos e meio. E nesse decorrer das fisioterapias, uma das coisas que o fisioterapeuta mais me recomendou foi a prática de ciclismo aos poucos, depois que eu voltei a andar por conta própria, né? Começou com caminhada e depois foi o ciclismo. E eu quero aqui agradecer muito ao doutor Filemar, que cuidou de mim aqui em Itapipoca na parte da fisioterapia. O doutor Bruno Barroso, que foi o primeiro fisioterapeuta que cuidou de mim, né?
foi o cara assim que botou eu para andar aqui em Itapipoca, inicial, foi o doutor Bruno Barroso. Aí em seguida teve o doutor Filemar, teve o doutor Bezerrão, que me desculpa, eu esqueci o nome, mas é conhecido por Bezerrão. Teve, que é Janderson, doutor Janderson, conhecido por Bezerrão. E enfim, teve muitos outros profissionais, que eu esqueci o nome, que me deram todo esse amparo. Inclusive a rede pública também de Itapipoca me deu todo o amparo na policlínica, nos antigos NASF, posto de saúde e em Fortaleza, né? Esqueci de relatar, mas eu fiquei internado no HGF, da HGF eu fui para o Valdemar de Alcântara, eu passei quase um mês e meio no HGF e mais de um mês no Valdemar de Alcântara. Fora o São Camilo também que eu fiquei internado. Roberto, você relatou pra gente que passou 9 dias em coma. E quais foram as sensações após esses dias que você passou em coma? Pronto, para começar, quando eu saí do coma, eu fiquei em total estado vegetativo. Eu apenas tinha o olho aberto e ouvia, mas eu confesso que eu fiquei um bom tempo desorientado, acho que uns 10, 15 dias, sem ter noção da realidade. Para mim, quando eu saí do coma, pra mim, eu estava sonhando, tudo aquilo era um sonho, porque eu não falava, eu não ouvia, eu estava sob fortes efeitos de medicamentos, inclusive um dos medicamentos que eu tomava lá para dor que era insuportável era morfina, que ela é aplicada em estados de pacientes em estados terminais, né? Tanta dor que se aplica morfina. Então, no início eu não tinha muita noção do que estava acontecendo comigo. Eu saí do coma, mas fiquei em estado vegetativo por um bom tempo. Então, não tinha noção de se era um sonho ou se era realidade. Então, fiquei meio que desorientado. Aí, muito tempo depois, uns 10, 15 dias depois que eu saí do coma, devido à equipe médica aí todo dia falar o meu nome, dizer onde eu estava internado e dizer a data, foi que eu comecei a ter noção de que eu estava internado em um hospital. E aí eu comecei a ter noção e como eu não falava nem nada, eu só tive, claro, medo, mas força de vontade de sair daqui dali. Roberto, e a sua vida hoje? Em que se resume, né, após essas situações vencidas, né? Felizmente foram vencidas, superadas. Hoje em dia, o que você faz da vida? Pronto. Hoje em dia, eu sou cristão, né? Frequento a igreja evangélica, sou membro, na verdade, e lá a gente tem o trabalho de auxiliar de diácono. Hoje em dia eu trabalho na faculdade, na FACED, sou serviços gerais lá, e também no decorrer desse tempo, desses anos que se passaram, 8 anos, eu pratiquei ciclismo. Inclusive o ciclismo me ajudou muito na fisioterapia. Recomendo a todos a prática de esportes. Inclusive eu já cheguei aí para Sobral de bicicleta após recuperação. Já cheguei a subir Serra de Assunção, já fui a Itapajé, Umirim. Mas isso eu conto como uma superação. Porque antes, Maico, eu tinha preguiça de andar 1 quilômetro de bicicleta. E hoje em dia eu já cheguei a pedalar 100 quilômetros, né? Para mim é uma vitória extraordinária. Antes dessa doença, por isso que até antes eu falei que foi o divisor de águas. Eu era muito acomodado, Michael. Eu era muito acomodado e eu era muito reclamão, cara. Eu reclamava de tudo. Às vezes eu reclamava do simples fato de acordar e ter o café com pão. E lá no hospital, quando eu saí do coma, que eu fui para a enfermaria, que eu voltei a falar, eu queria um copo com água, eu queria só tomar um gole de café. E as enfermeiras diziam que eu não podia, porque ainda era um quadro que estava me recuperando. Porque no hospital, além da doença em si, da síndrome de Guillain-Barré, lá eu desenvolvi pneumonia, tive algumas paradas respiratórias, tive úlcera por pressão grau 3, tive infecções hospitalares, teve complicações. Então, para mim, o cara passar por tudo isso e não valorizar as coisas simples da vida é até uma ingratidão, né, Maico? Roberto, anteriormente você me falou que você dá depoimentos em algumas igrejas, palestras em alguns centros educacionais. Conta pra gente também essa sua parte aí, digamos, social. A gente desenvolve testemunho nas igrejas, né? Igrejas cristãs, relatando como era a minha vida antes, durante a doença e pós-doença.
claro, enaltecendo sempre a fé em Deus, né, que é o que eu acredito, e inclusive a fé, ela foi assim de suma importância para chegar onde eu estou hoje. A fé, Maicon, ela ajudou bastante. Eu acredito que sem fé, na situação que eu estava, né, que foram 2 meses de intensa luta, que você sair do coma, ficar quase 2 meses em estado vegetativo, só vendo e ouvindo, se não tiver fé, meu amigo, para mim é difícil sair daquela situação. Então a fé ela ajudou bastante. E além dos testemunhos, eu também dou palestras e depoimentos, né, em faculdades, colégios, relatando tudo isso, mas de uma maneira que fique o exemplo de superação, de força de vontade, porque muitas das vezes a gente se entrega muito fácil, né? E aí, às vezes, quando você vê o relato de alguém, uma palestra ali, digamos, motivacional, né, de superação, ajuda, né, as pessoas, né, a sair daquela situação de, eu acho que de dificuldade, né, que às vezes a pessoa está tão desanimado, está tão assim com vontade de desistir, e quando ele vê um exemplo, que uma coisa, Michael, é você só ouvir falar, e outra coisa é você testemunhar e presenciar alguém que literalmente saiu da morte, né? Ali é diferente. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você ver uma pessoa que sobreviveu. Roberto, e em meio a esse diagnóstico, né? Não sei qual é a situação da nossa cidade em relação aos pacientes que já tiveram essa doença, né? Se você tem conhecimento, fora você, mais pessoas passaram por essa mesma situação que você passou? Pronto, é assim. Segundo a medicina, para chegar aí nessa sua pergunta, segundo a medicina, de 1 a 4 pessoas a cada 100 mil habitantes adquire essa doença. Essa doença ela é adquirida através de um quadro bacteriano, que é raro. Essa doença ela é raríssima. Ou por um quadro viral. O meu foi quadro viral naquele tempo que em 2015 estava aquele surto de Zika vírus. Inclusive eu tive o Zika vírus que desenvolveu a Guillain-Barré. Eu conheci um paciente, o Henrique. O Henrique é um cara que também nasceu de novo. O Henrique também teve em 2015 síndrome de Guillain-Barré. Mas ouvi relatos que outras pessoas tiveram síndrome de Guillain-Barré. Tentei juntar essas pessoas, mas não tive êxito. Só consegui em contato mesmo com o Henrique. Em meio a essas dificuldades que você passou, conta pra gente a importância da família, de amigos, dos profissionais de saúde e outras pessoas a mais que te ajudaram a vencer, né, a superar esse grande desafio que você passou há 8 anos atrás. Maico e meus amigos aqui ouvintes, eu quero dizer a vocês que sem a ajuda dos meus amigos, sem a ajuda dos meus familiares e do bom tratamento que eu tive lá no HGF, não era possível, eu digo literalmente, eu me arrepio todo falando isso, não era possível eu estar aqui hoje. Porque, meu amigo, quando eu fiquei em coma, primeiro que eu estava na UTI, mas todo dia ia um familiar meu me visitar. E quando eles visitam, eles levam sempre palavra de ânimo. Roberto, você vai sair dessa. Inclusive, eu quero enaltecer a importância dos familiares que têm alguém em coma, a importância de fazer visitas diárias e de ali falar no ouvido dele, levando palavras de autoestima, palavra de ânimo, palavra de esperança, que de tanta gente ouvir isso, inclusive quando eu estava em coma eu ouvia, né? Isso vai estimulando o paciente a querer sair do coma. Quero dizer também que a importância dos profissionais da saúde é fundamental, porque tinha profissionais lá que cuidavam de mim como se eu fosse filho ou da família. Então, quando o profissional da saúde cuida com humanidade, com amor, com empatia, o paciente vê que ele tem a importância, que ele tem valor. Porque muitas das vezes, Michael, o paciente já chega ali tão debilitado no hospital, tão sofrido, precisando, às vezes, não apenas do cuidado médico, mas de uma palavra de ânimo, de ser tratado como ser humano, que quando ele é bem tratado assim, isso vai ajudar na recuperação do paciente, vai, digamos que, acelerar o processo de recuperação. Já os amigos, a importância gigantesca, muita gente fez grupos de orações, correntes de fé. Muitas pessoas, quando minha família foi visitar, algumas pessoas tiraram foto lá e espalharam na cidade pedindo oração por mim. Muita gente orou e
pediu a Deus pela minha vida. Foi a cidade toda se mobilizou nessa época. Muitas pessoas ajudaram minha mãe, né, contribuíram, porque eu era o provedor da casa e simplesmente eu adoeci, então minha mãe estava precisando e a galera se mobilizou, ajudando com dinheiro, com comida, com visitas, enfim, foi a Itapoca toda se mobilizou. Não apenas com oração, não apenas com reza, mas também fazendo ação de graças com atitudes. Roberto, deixa pra gente, para os nossos seguidores, uma mensagem aqui que você leva em consideração hoje em dia, né? Após esses momentos difíceis que você passou, essa superação dessa doença que para você foi algo que mudou totalmente a sua rotina de vida, não é isso? Pronto. A mensagem que eu deixo é, primeiro, gratidão. A gente tem que ser grato a Deus e à vida por tudo, porque tudo, só a gente está aqui respirando sem ajuda de aparelho, sem nenhuma comorbidade, cara, já é uma vitória. É gratidão por tudo mesmo. O mínimo detalhe, para quem está no hospital, faz toda a diferença. A segunda mensagem é, independente da luta que você está passando, o que eu te digo é tenha fé. Tenha fé, que a própria Bíblia diz que a fé move montanhas, né? Então, é acreditar. E o outro que eu quero deixar, outra mensagem é, além da fé, a esperança e força de vontade. Uma das coisas, como eu já falei, que me ajudou muito a vencer é aquela vontade de vencer, aquela garra para lutar, não se entregar, por mais que o quadro seja difícil. Eu digo porque foi experiência própria. Quando eu voltei, saí do coma, que depois de 15 dias a consciência voltou plena, total, e aos poucos os movimentos foram voltando, porque a princípio, Michael, todo dia era realizado o processo de fisioterapia e não tinha uma evolução. Mas eu tive tanta força de vontade, tanta fé, que aquilo foi estimulando o meu corpo a voltar ao movimento. Então, o que eu digo a vocês, tenham fé, esperança, força de vontade. Não se entregue, não se entregue por mais difícil que seja o problema. Quem está dizendo a vocês foi uma pessoa que já viu a morte de perto, uma pessoa que tinha 25 anos e que realmente perdeu tudo. Naquela época eu perdi tudo, cara. Só não perdi a vida, mas perdi tudo. Um cara jovem, 25 anos, no auge da vida, você perder tudo e ainda perder a fé, aí fica mais difícil sair daquela situação. Então, a mensagem que eu deixo é força de vontade, fé, esperança, acreditar acima de tudo em Deus e por que não acreditar em si mesmo, que você pode sair daquilo. Força de vontade e gratidão por tudo, porque os mínimos detalhes fazem a diferença na vida de quem não tem.